Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Bom dia, bom dia, bom dia você, bom dia senhoras e senhores, bom dia você que viajou ao espaço para coletar material de um asteroide, chegou lá, ficou 7 meses dormindo e acordou esse sábado. Bom dia, Robofile! Bom dia você que acabou de chegar em 2015. Meu querido Matt McFly, essa é pra você. Uma dica, não compra aquele almanaque de esportes. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan De Gasperi, bom dia. E a gente começa assim com essa animação inteira e hoje está conosco a colunista do blog Quadro a Quadro, Dani Marino. Dani Marino, futuramente vai falar com a gente mais pra frente aqui no programa. E na verdade eu acredito que o robô Robofile, né? Nome legalzinho. Se escreve Filai, mas Filho. Então, e é melhor a gente parar por aí porque esse nome remete a alguns trocadilhos, né? E eu acredito que ele acordou depois do bom dia do programa passado. Quem ouviu aí o programa passado, que teve a Lu Lobo e a Bárbara Bandeira, que o Lucas veio tão empolgado com esse sempre muita bom energia. dia, eu acredito que chegou lá no Cometa e o Philly acordou, né? Pra falar a verdade, eu acordo nesse programa, porque chegando aqui no estúdio eu estou em stand-by, quando começa o programa eu acordo. E aí é um bom dia. É um bom dia. E eu acho que Matt McFly ficou um pouco decepcionado quando procurou o seu skate voador e encontrou um pau de selfie. Exatamente, coitado. O hoverboard ainda não é uma realidade, apesar daquele canadense que teve aquele recorde quebrado que a gente apresentou no primeiro programa. Eu acho que ele já tava esperando, né? McFly vem aí, vamos dar aquela garibada. Maravilha. Pra e Alan, dizer quais são as novidades dessa semana? Esta semana nós começamos com Geek Bike Ride. É chique demais isso, eu tô treinando o meu OpenEnglish.com. Geek Bike Ride. Open English, que nem o Paulo Gustavo. Open English. O Geek Bike Rider é um evento que vai ocorrer agora neste final de semana, no domingo, dia 21, em São Paulo, onde vai reunir você que é programador Java, por isso geek, né? Que anda de bicicleta. E que fala Klingon. Não, talvez. Não precisa falar Klingon. O Klingon ainda não é requisito. Ainda não. E vai participar, você pode, a entrada é gratuita, você tem que se inscrever no site, que estará no nosso facebook.com/papo digital no Face. E você é gratuito no sentido de que se você tiver a sua bicicleta. Então se você está em São Paulo, tá a fim de dar uma volta, sair de um parque lá e ir até outro, vai ter uma trilha legalzinho, fazer um exercício, né? É gratuito. Se você não tem bicicleta, você paga uma taxa pro aluguel da bike, né? Porque vai ser meio sem graça você o único geek correndo enquanto os demais pedalam na sua frente. Eu acho que se você for um geek esportista, você alcança. Agora, se for tradicional ali que gosta mais de ficar programando, amigo, leva a bicicleta que vai ser um bom negócio para você. Lembrando que vai começar, que será dia 21, domingo. Então vai na nossa página lá, se você achou interessante, entra no site, dá uma curtida. Quem tá organizando esse evento é a Oracle, então é top. Rapaziada do Alto da Serra, Geek Bike Ride, esse domingo. Se você estiver por perto lá, vale a pena, você vai ganhar os inscritos vão ter direito, alguns, não todos, então corre pra fazer a sua inscrição, a uma camisa especial, bonitinha. Tem o Duke do Java, então quem é programador Java sabe do bichinho que eu tô falando. É uma camisa do Duke do Java, Duke, cara. É do Duke. É do Duke do Java, não é qualquer camisa. Não é do Duke, não é o Snoop Dogg, não é o Duke. Continuando aqui nas nossas curiosidades e bizarrices que aconteceram esta semana, o Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, a serviço da Scoop, vou falar novamente, Scoop, S-Q-O-O-P, Scoop. Acredito que seja isso. Dani Marino, estamos falando certo? Scoop? Scoop, por favor. Scoop. Então, maravilha. Isso aí. A Dani Marino também é professora de inglês, então ela vai... Ela manja dos Paranauê, cara. No nosso Open English. Nós estamos com uma convidada especial aqui hoje. E aí, o intuito da pesquisa é o seguinte, as 10 empresas mais inovadoras. Aí você já para e pensa, pô, falei em inovação, falei em tecnologia, falei em celular, muitas vezes vem na sua cabeça
a maçã mordida da Apple. Steve Jobs. Querido e saudoso Steve Jobs, o gênio. E aí, nessa pesquisa, constata que a Apple, pasmem, não está entre as 10 primeiras inovadoras. É sério, velho? Não está. Gostou da minha entonação? A gente Que nem agora combinou surpresa, isso, nem galera. combinou. É sério, Alan? Meu Deus. Uau! Então vamos Eu não continuar. sabia. Isso, vamos continuar aqui que é melhor. É incrível, não, mas tira dessa Não, mas essa é incrível palhaçada mesmo, essa toda. palhaçada toda É incrível, mesmo. realmente ela não está porque ela acaba lançando tantos produtos e serviços. Mas aí qual é a métrica que vai poder definir isso? Na verdade, é a quantidade de patentes que a empresa tem. Então, dentro da quantidade de patentes registradas nesse departamento de marcas e patentes, a Apple está em 11º. Nessas patentes estão todas as inovações, estão todos os produtos criados. O que estaria nessas patentes? Explica pra gente, Alan. Momento patente. E no caso, a patente é tudo que é registrado que você inovou. Então a gente vamos deixar uma separação aqui, vamos botar um parênteses, diferença de invenção para inovação. Fala-se que invenção, o maior inventor que nós tivemos, um dos, né, foi Leonardo da Vinci. Realmente desenhou avião, bicicletas, motores, armas bélicas e o escambau, o cara era um gênio. Tem até série na TV a cabo fechado. Também, o Diamonds da Vinci, Diamonds of da Da Vinci Vinci. Diamonds, sei lá qual é a sequência, não vejo. Mas deve ser muito bom. Mas qual é a diferença? Ele inventava, estava criado, beleza, era novo, mas não ganhava um mercado, não era reproduzido, não ia, não tinha mais outras organizações fazendo, então não era considerado uma inovação. Aí a diferença do smartphone. Uma empresa desenvolveu, confeccionou, fez a tecnologia, patenteou, foi pro mercado, as outras começaram a fazer também os smartphones, venderam e aí inovou. Então a gente tem a diferença da invenção, que você cria e fica ali para você no seu mundinho, e a inovação que ganha o mundo. Você sabia, Stênio? Pega o microfone, Stênio. Stênio, Fale por com a favor. gente. Eu não sabia das diferenças, eu não sabia. Inovação. Eu tô sabendo agora das Viu diferenças. como é cultura nosso papo aqui, cara? Com certeza, sempre, pô. É um dos programas com mais cultura Olha, mais olha esse aí. da Rádio Nimes, você com quer jabá, certeza. hein? E é verdade, é verdade. Depois do anúncio coladinho na Universidade, Universidade do do Rock, e aí a Rock. gente põe um parênteses, porque coladinho com metaleiro não é assim que Não é funciona. assim. Não é É assim. muito próximo. Mas são próximos, é isso que eu ia falar. O público é muito próximo, sem muito... Não é coladinho, não É. tem conchinha. não se vizinho encosta. no máximo. O máximo que E se aí, encosta é no mosh pit, um Isso, cotovelo com um cotovelo na queixo, cara. E aí, uma cara... isso é relação. Isso, É a relação mais saudável que pode existir. Uma ponta de botina numa canela e assim vai. Você quer saber a distância perfeita, é o headbanger. Deu o headbanger, já tá próximo o suficiente pra... É verdade. Sentir o cheiro do cabelo já não aproxima mais, já que tá já, muito já tá perto, bom. já. Já tá ótimo. Dentro dessas 10 mais, a gente tem uma pequena lista aqui e não é impressionante, né? Já é de se esperar. A IBM é top em inovação na patente. Então A a IBM sempre foi IBM, gigante, né? a IBM liderando desde a época lá que Bill Gates era um bebezinho. Steve Jobs já lutava contra a IBM. Já tentou fazer várias coisas Várias e coisas. não conseguiu. Durante algum tempo ficou, mas a IBM... IBM é IBM, né, irmão? Tem muito tempo de praça. IBM, Instituto Brasileiro de Música. E não é International Business Machine, tá? Vamos dar essa correção aí, porque você não sabe direito que é IBM, não sei, IBM acredite eu no não Lucas. O segundo nessa lista é Samsung. Pô, Samsung celular, televisão, sei lá, micro-ondas, Chinelo. camisa. Samsung camisa, Samsung tá fazendo tudo, cara. Samsung filho também, você quer ter o filho da Samsung, que escolheu o olho do smartphone do seu filho. O terceiro vem a Canon, de câmeras fotográficas, que é o seu maior nicho. O quarto é a LG. LG. Então aí a gente também tem a mesma sequência da Samsung, que vai até chinelo. O quinto, não tem como não falar, é a Google. A Google. Olha lá, a Google na internet é uma das primeiras que aparece aí com, por incrível que pareça, 1.083 patentes. Cacete, sério mesmo? É em patente. não completei, deu brecou eu ia aqui. falar, eu por acho que causa não do pode horário. falar. Se fosse depois da meia-noite eu completava. Eu acho que poderia. Isso. Dá uma microfonia aí, Stênio, porque não pode falar isso não. 1.083 patentes. E a gente está acostumado com uma empresa de serviços na internet com diversos produtos patenteados. E aí na sequência nós temos numa lista rápida aí Sony, Microsoft, Qualcomm, Toshiba, Panasonic. Completamos as 10 mais. E aí a Apple em 11º com 780 patentes. A surpresa foi essa mesmo, a Apple não estar entre as primeiras das mais inovadoras do mercado. Continuando na nossa pegada de curiosidade, eu sei que o Stênio vai pirar e vai falar com a gente daqui a pouco, porque eu também pirei.
YouTube anuncia o YouTube Gaming. Presta atenção, Stênio. Stênio, isso é piração. Eles, Muito legal. eles disseram que no final de junho até setembro, tem esse intervalinho aí de alguns meses, 2, 3 meses, eles estão montando um YouTube específico para games. Muito legal. Então você vai ter uma página do game, tudo que é gameplay, vídeo ao vivo, dica, vai para essa página. Assim como é feito como Twitch hoje em dia. Sim. O Twitch hoje em dia você pode transmitir, você jogando, você tem os jogos específicos. Provavelmente eles devem ter visto esse mercado e visto com que certeza. funciona, né? Porque, por sinal, no Twitch você tem até a possibilidade de ganhar dinheiro. Porque você ganha doações de quem está assistindo. Então quem está assistindo pode te dar os tokens, né? E aí você troca esses tokens da forma que você quiser. Ou por jogos, ou por financeiro. É muito interessante. Quem não conhece o Twitch... Não é Twitch, é Twitch com CH no final, vale a pena conhecer, dar uma olhada lá na internet. A gente vai dar uma disponibilizada na página do Face. É muito legal. Eu particularmente, eu gosto de ver mulher jogando. Jogando Mortal Kombat, jogando joguinho de guerra, assim. Eu particularmente, eu sou fã de mulher, né? Assim, no sentido, eu gosto de vê-las fazendo as coisas. Eu acho que elas são muito mais simpáticas, muito mais legal. Então, se eu tenho possibilidade de escolher, eu normalmente escolho as meninas jogando. E eu sigo algumas americanas que jogam e é muito legal porque você interage, você pode jogar junto, você tem mais proximidade com aquilo que você está vendo, né? Diferente de uma TV, que você tem aquela distância do artista, né? Ali não, ali você tem proximidade, você pode conversar, você pode trocar ideias e pode jogar também o mesmo jogo. Além de, claro, você pode ficar só assistindo, vendo como é que funciona o jogo antes mesmo de comprar, que é uma forma que eu uso. Isso é da hora. Quando eu quero comprar um jogo, eu antes vou no Twitch, vejo alguém jogando, vejo se eu gosto mesmo, se é aquilo mesmo, e aí adquiro ou não. Então provavelmente o YouTube deve ter visto esse mercado e está abraçando, e é excelente, né, cara? Eles anunciaram mais de 25 mil páginas, então a propaganda diz que é de asteroides a Zelda, você sensacional. vai ter. Fantástico, né, você lembra quando não tinha YouTube, Stênio, eu sei que você é um gamer daquelas épocas antigas, que Das você antigas. travava naquela Amiga. fase, meu amigo, vai na banca. E compra até um esperar detonado, sair a nossa, revista, era uma que dó, doideira, é revista. verdade. E agora Verdade, você jogo cola lá no YouTube e põe o nome do jogo, eles estão refinando até a busca, então você vai lá e põe Call, ele vai te trazer Chato. Call of Duty, não qualquer outra coisa com Call. Sim. O nosso brasileiríssimo Call of Duty, o Call of Duty. O Call of Duty, Conhecido aqui como Call of Duty. que eu quase não sou viciado também. Call of Duty. Call of Eu Duty. estou no Brasil, a Constituição permite. É verdade. Eu- Se Mas você fala Call of Duty aqui, ninguém vai saber. saber, não vai vai conhecer. saber, não. Que jogo é esse, né? O Call of Duty. Ah, o Call of Duty? CorelDRAW? Não, eu Me dá o conheço CorelDRAW. microfone, Não, Dani. Dani, por favor. Não, ele tá ligado, eu só falar direto. Isso, Estamos ouvindo a voz da Dani pela primeira Agora vez sim, no aí, programa. Dani, seja bem-vindo ao programa. Vocês estão falando de patente, tem uma patente novíssima da Apple, depois a gente disponibiliza lá na página também. Sim. Com certeza esse produto vai deslanchar, se chama iHole. iHole? iHole. Natal? Não, hole. Rolo de buraco. H-O-L-E, pra quem iHole. De manja buraco, um pouco né? de inglês, é o iHole. Não vou ficar dando detalhes, Sim, que o sim. horário não permite, mas depois você Mas tem a ver com disponibiliza asterisco lá. o programa, um negócio mais ou menos assim. Vamos manter aqui o foco. Vamos manter o nível, eu queria né? ajudar o meu amigo Stênio, que ele disse que gosta de ver as mulheres fazendo coisa, mas Eu gosto. não entenda mal, ele não gosta de ficar sentado no sofá esperando que faça as Não, coisas. não, não é isso. Não, né? não, Ele não. aprecia Na verdade, eu alguém sou das praticamente um meninas. feminista, assim. Eu acredito que Deus é mulher, essas coisas. Tá, Entendeu? Ser Eu acho homem que feminista. o homem só venceu graças à barbárie e à força, porque senão a mulher já dominava o mundo faz tempo, cara. Eu acho. Mas não tem aquela pegada de eu gosto de ver a minha mulher cozinhando, eu gosto de ver... Por sinal, na minha casa quem cozinha sou eu. Ah, então, então tipo, tá ela certo. que fica vendo o marido É, cozinhando. o nosso né? público feminino não se sente ofendido. Não, Stênio, jamais, de Forma jeito nenhum. nenhuma. Não sou um tarado, não. Não é isso. É Não bom é deixar isso. isso muito É claro. que eu particularmente, eu aprecio a delicadeza feminina Mas e o eu gameplay prefiro das isso. meninas deve ser bem legal de assistir. Eu Bem acho eróticas, né? muito legal essa... Não sei se eu posso dizer libertação feminina, porque assim, o game até pouco tempo atrás era tido como coisa de menino, né? As meninas, né, jogavam videogame dificilmente. E hoje em dia não, hoje em dia elas estão jogando muito, assim, você vê muita menina Jogando e jogando. mandando Sabe bem pra o caramba. Geek Bar que tem agora em Santos, né? HP, Geek Bar. Parece que semana passada foi uma das meninas que ganhou, não sei se foi o Mário
ou Mortal Kombat. E não tem Teve pra uma ninguém. menina que... Mortal Kombat, elas que- estão jogando demais esse que X. ganhou lá. Demais. Você Elas vai lá, você jogam ganha muito. prêmios, né? Quando você consegue ganhar, ganhou cerveja, não lembro o que foi. Mas tem muita menina. Tem, hoje em dia tá Cara, demais, vocês são muito cara. geeks. É muito legal, e é muito legal isso, pô. Foi o que o Cione falou, tá aquela barreira que existia, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, não É. tem. Até no fato dos hackers, né? Os crackers, né? Vamos botar aqui a Sim, diferença, sim. os caras maliciosos. Uma russa, é a Cristina, e eu não vou conseguir reproduzir o sobrenome. Falar o sobrenome. Tem muito consoante pra pouca vogal. Ela desviava dinheiro de bancos americanos, é considerada sexy hacker Aham. e é uma menina. Então perde aquele, né? Porque você só tinha os malucos que era hacker. Hackerman, aquele do Kung Fury. Quem viu Kung Fury Eu sabe. não sei se é a evolução mesmo assim, né? Mas antigamente eu acho que a mulher já era direcionada a outros tipos de serviço, outros tipos de pensamento. E hoje em dia, com essa junção de que hoje não tem mais essa, a mulherada tá fazendo mais coisas tecnológicas, Ah, tá certo, se é isso divertindo de forma Paradigmas mais socioculturais tecnológica. que tem que ser Exatamente. rompidos. Falei bonito agora, hein, meu? De bonito. Um acadêmico, Paradigmas praticamente. socioculturais. Imagina que a gente tá na estão Rádio sendo Nimes, tem que rompidos. usar uns Tem que usar termos uns termos aí, né, acadêmicos, pra né? salvar Falar de aquele I-roll, né? cacete. I-roll. É lógico. I-roll, Silver, né? Então vamos pensar no Papai Noel. Depois desse pensamento. Depois desse pensamento e dessa paradigmas acadêmicos, Paradigmas a gente vai serem rompidos. Socioculturais. Olha isso, Bonito meu isso, Deus. cara. Eu vou Isso vai anotar estar na isso nossa depois. página do Facebook, na Gasperi capa. Lucas. É isso, tem que ter a citação. Mas pensando nesse lado aí, vamos dar uma adiantada. Semana que vem nós vamos conversar um pouco mais profundo sobre isso com a nossa querida Katia Miyahiro. Katia Miyahira. Miyahira, desculpa, Katia, não fica brava comigo não. Mas a Katinha vai estar com a gente falando e ela pediu pra falar que hoje, especificamente hoje, Exatamente hoje. especialmente hoje, já que do Matt McFly a gente deixou passar, essa a gente não deixa. Essa a gente Esse não é deixa. Hoje abre o 16º Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o FILE, né? Filé. O filé. Para os brasileiros. Em português, filé. É filé. E vai estar aberto de 16/6 a 16/8. Então a gente aí tem 2 meses de exibição e são amostras artísticas utilizando tecnologia. Os negócios loucos, Tênio. É muito da hora. A gente Vai tava estar na vendo nossa tudo. página do Facebook hoje o preview de algumas amostras e semana que vem não percam. Ela vai estar conversando com a gente aqui essa parada de artes no mundo tecnológico. Vai ser uma piração, vai ser muito da hora. E ela vai me bater porque eu falei o sobrenome dela errado. E ela pediu pra... 20 anos de amizade, a 20 pessoa não anos, sabe exatamente, soletrar o não nome sabe. da minha. Katia Miyahira. É verdade. Você tem a chance de se retificar aqui agora. Katia Miyahira, repita comigo. Katia Miyahira é pra você. Então, ela pediu pra avisar também que hoje começa com a inauguração, vai ter a amostra de cinema do o filme Gustav Duchin. O filme é Shirley Visions of Reality. É da Áustria. E aí nesse filme ele vai mostrar uma parte, vai permear aí os 13 trabalhos de Edward Hopper. Que eles ganham vida nesse filme, que segue a história de uma mulher cujos pensamentos, emoções e contemplações nos levam a observar uma era da história americana. Esse filme nunca foi exibido no Brasil, vai ser exibido hoje. E detalhe, tudo que estiver nesse 16º festival é de grátis, é gratuito. Só chegar e apreciar. Então hoje lá no Teatro do SESI, quem está em Sampa, ou quem consegue chegar até lá, às 20 horas, vai poder ver este filme de exibição única. E o centro cultural deste festival é na Fiesp, mas ela vai se espalhar pela São Paulo aí, correndo o SESI, que é na Avenida Paulista 1313, e entre outros lugares. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso semana que vem, mas na nossa página estará o teaserzinho do que você vai ver lá. É tecnologia, é piração, Então, é lição artes. de casa, ouvintes em todo o universo, lição de casa, vão pra São Paulo e assistam um filme. E contem pra corram gente depois. e depois no domingo Faça andem de uma bicicleta. resenha. Eu não Uma assisti, resenha. mas me falaram que é muito bom. Eu assisti, mas eu não vi, minha mulher assistiu. E domingo tem Bike Rider, não esqueça. Domingo, Bike Rider, não se esqueçam. Muito bem, gente. Então a gente vai começar o papo agora aqui com ela, Eu. Dani Marino. Dani Marino é colunista do Quadro a Quadro, é pesquisadora da Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial. Isso Dani. mesmo, do aspas. Aspas. Aspas, Dani, primeiramente, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite.
A convite, né? Tipo, Dani Mercado agora. Não, ela tá fazendo isso, mas foi convidada. Foi convidada formalmente, teve um convite com letra dourada, cara. Imagina a grana que foi pra Willy imprimir Wonka isso. não fez apesar de vocês terem um bilhete. sequestrado lá a minha filha e falar... Gente, que calúnia. Isso a gente combinou que não ia falar ao vivo. Não ia falar ao vivo, esses detalhes não são, mas tudo bem. Fica o bilhete A criança dourado tá do Mickey protegida, se Ronaldo está ouvindo isso, a criança está bem. Mouse. A criança está, Ronaldo, fique tranquilo, está tudo bem. Willy Wonka não fez um bilhete Não dourado fez, tão a gente bonito. gastou uma grana pra fazer esse convite pra ela. Tudo bem que o nosso não valia chocolate. Tudo bem, não valia, mas vale uma participação aqui no programa. É sensacional. Que é tão bom quanto chocolate. Mentira, né? Não. Chocolate é melhor. Falando nisso, os Upa-Lupa estão passando ali. Estão falando, ó, tá tudo organizado aqui, tudo trabalhando aqui. Eu vejo palumpas. Dani, a gente vai conversar hoje sobre um dos assuntos mais importantes do universo, sem sarcasmo, que é histórias em quadrinho, porque é importante mesmo. Mudou o mundo. Mudou, e realmente mudou mesmo. Mudou o mundo. E, Dani, pra gente começar a nossa conversa, a gente queria até falar um pouco sobre isso. O impacto, a importância da HQ, da arte sequencial, das histórias em quadrinhos, na sociedade, na história da arte, na comunicação. Comenta um pouquinho isso pra aí sobre a gente. Vou comentar um pouquinho, porque eu não pouquinho. sou... É muito grande a história. Expert, Exatamente. né? Não, o que eu sei, assim, vamos falar de Estados Unidos e Brasil, que são mais próximos, né? Sim. Você tem o surgimento das tiras em diversos países por motivos diferentes, acredito. Mas nos Estados Unidos e Brasil, ela teve um cunho educacional no início, né? Certo. No Brasil tem Ângelo Agostini, publicava na Revista Ilustrada, ainda na época do Segundo Império. E as tiras, elas eram, as charges, né? Elas tinham um cunho educativo e, às vezes, também de contrariar mesmo o sistema e tudo mais, isso antes da República. Nos Estados Unidos, as primeiras tirinhas foram publicadas no jornal de domingo, né? No intuito de fazer com que os imigrantes que não tinham muito conhecimento da língua tivessem acesso a alguns assuntos que só pelo jornal eles não conseguiam. Então, nos Estados Unidos era uma coisa de facilitar mesmo a linguagem para que esses imigrantes conseguissem acessar alguns assuntos. Eu sei que no Japão eles têm bastante influência de um tipo específico de arte produzida lá, então tem uma conexão mais visual. Sim. Mas isso vai depender, né, de país para país. Eu, assim, enquanto pesquisadora, conheço pesquisadores no Brasil e no mundo, então se você der uma procurada até no Google acadêmico, você vai ver que tem relação de histórias em quadrinhos com todas as disciplinas que você possa imaginar. Você pode fazer uma análise sobre qualquer viés, histórico, físico, pode usar quadrinhos de forma pedagógica para falar sobre física quântica, artes, análise de discurso, o que você imagina, filosofia, você tem. E no Brasil ela tem uma característica mesmo mais educativa, né? Assim, todo mundo é alfabetizado com a Turma da Mônica. Sim, sim. Não, e até aqueles livros, desculpa os autores, aqueles livros chatos que a gente teve que ler em ensino médio, A Senhora, O Cortiço, eu tava Sim, não, professora de letras são não são chatos. Não são. É que eu não tenho cultura suficiente para entendê-los, então eu achei chato. Boa. Mas ele é neve, ligeiro, hein, Sênio? Foi, total. Mas eu concordo plenamente também. Né, isso eles não temos cultura para entender por completo. Eles já estão em versão em quadrinhos que eu vi, já tem livros que se fosse na nossa época de ensino Nossa, ia ser médio, muito mais fácil. ia ser divertido. Mas essa também é uma ideia que muita gente tem, né? Essa coisa de facilitar, porque nem toda HQ tem esse intuito. Algumas sim, algumas adaptações literárias elas realmente acabam facilitando o vocabulário e tudo mais, mas não é esse intuito. Você tem quadrinhos que são extremamente filosóficos ou que contêm muitas referências. A pessoa tem que ter um background assim, cultural grande. Mas em relação às adaptações literárias, o último evento que eu fui em Leopoldina, né, da Aspas, teve uma pesquisadora, Valéria Bari, ela fez um trabalho bem interessante com surdos. Porque o surdo, ele é um estrangeiro, ela estava explicando, o surdo é estrangeiro na língua portuguesa, ele não consegue acessar a língua portuguesa da forma que a gente acessa. Sim. Então ele não consegue ler um livro, uma obra literária, né? Ele não vai conseguir ler um Dom Casmurro, eles não conseguem, eles não leem. Eles conseguem ler Turma da Mônica, por exemplo, tem a ajuda das imagens. Então ela fez um trabalho bem legal de pegar 3 HQs de adaptações literárias, trabalhar com essa aluna que ela tem no ensino superior, e a aluna conseguiu ampliar o vocabulário dela de tal forma que ela conseguiu ter acesso ao conceito de palavras que ela não tinha.
antes, por conta dessa adaptação. Então, assim, as aplicações, se for pensar em termos pedagógicos, elas são praticamente infinitas, né? Então, além do cunho educacional, a HQ ela também tem o poder de movimentar a opinião pública, né? Somente na questão das charges, das tiras, Sim. que representam situações políticas contemporâneas ou modos de pensar, ele tem esse poder de movimentar, fazer as pessoas pensarem, né? Sim, a charges principalmente, né? A charge é outra frase que eu vi também nesse congresso, uma frase do Milor Fernandes fala: não existe humor a favor. Né? O humor sempre tem o intuito de fazer uma crítica, de fazer você refletir sobre um determinado aspecto. Né? Então, nesse sentido, pelo menos no Brasil, assim, também tem livros a respeito. Tem um santista, o professor Oswaldo da Costa, lançou um livro recentemente sobre um jornal alternativo dos anos 70, que ele era publicado na ditadura, e você tinha participação do Enfio, Laerte, Angeli, e justamente com essa crítica forte, né, à ditadura, tudo mais. Então tem um papel também político. E o que trouxe, e o que deu influência para muitos humoristas depois, né? Assim como Planeta Popular, Caceta Planeta Diário, que eram os jornaizinhos que saíram antes de virar o Cacete Planeta, né? Sim. Assim como Eles Chiclete com eram impressos, Banana, Chiclete com dentre Banana. outras, que foi uma bela influência, né? Até a própria MED também, que é americana, mas ela também, aqui no Brasil ela tinha, né? Ainda tem, a alguns- edição brasileira ainda tem. existe. E tem esse traz, né, cunho, os né? artistas brasileiros. Artistas e tudo brasileiros, mais. contexto do que está acontecendo no popular. Dani, você, existe aquela imagem, né, que a gente até conversou um pouquinho agora, sobre que quadrinho é uma coisa simples, ele serve para simplificar, mas não é bem assim. Você escreveu um artigo sobre Neil Gaiman, alguns artigos. Podia comentar pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho? Os artigos que você escreveu falando sobre a associação entre a mitologia e Sandman, um negócio mais ou menos assim, né, Dani? Um dos trabalhos, assim, fiz 2 trabalhos sobre o Sandman. Para quem não conhece, o Sandman é minha HQ favorita, eu super recomendo. Esses autores... Eu tinha umas piadas com Sandman, eu não vou fazer não. Esses autores, né, Neil Gaiman, Alan Moore, eles trazem, né, para as HQs, assim, um conhecimento que não é uma coisa que qualquer pessoa consegue acessar. Para você conseguir ler a HQ, você tem que ter o conhecimento de literatura, de cultura pop, né, e tudo mais. Mas em relação ao Sandman, né, eu fiz um trabalho sobre a verossimilhança de uma história específica dentro dele, que é a Canção de Orfeus, que fala do mito do Orfeu e da Eurídice. Certo. E a gente estava falando do Humberto Eco, né? Humberto Eco, fiquei conversando com um amigo meu ontem, ele falou: você lembra, o Humberto Eco é colecionador de quadrinhos e tal, ele escreveu livros a respeito também. E ele fala dessa diferença do mito, que a gente conhece, né, pro super-herói, por exemplo. Que, assim, existe uma semelhança, né, entre o super-herói da revista em quadrinhos E a figura mitológica. e os seres mitológicos que a gente conhece. Herói. A diferença qual é? Que o ser mitológico ele vai nascer... ele sempre existiu, né? Ele tem uma história fechada. Você conhece o mito, é sempre aquilo lá, ele não muda. O herói não, o herói nasce na civilização, né, no contexto urbano, e a história dele vai sendo construída, né, ao longo do tempo, junto com os leitores, né. Então, seria uma das diferenças. E muitos deles são parecidos com os cidadãos comuns. A gente pega até os casos de heróis mainstream, como o Homem-Aranha, por exemplo. É um sujeito que tem que pagar aluguel, um sujeito que tem que Sim. trabalhar. De vez em quando a gente encontra ele na praia. Na praia ali vendendo. Eu acho Vendendo isso. algodão doce. Um parênteses, eu parque. acho isso fantástico. Eu queria Alguém tem que levantar pagar as esse contas, exemplo de filantropia, de humildade, do super-herói, que é né? Bruce Wayne. É verdade. Bruce Wayne, ele é milionário, Sim, ele é o Batman. sim. Ele tem tudo o que ele quer, tem tudo que o dinheiro pode ele não comprar. precisa fazer o que ele faz. O que ele faz? Fim de semana ele desce a serra Vem pra e Santos. vai vender algodão doce nas praias de Santos. Pras Eu crianças. acho isso um exemplo de humildade tão grande, cara. É Ele não verdade. precisa disso, bicho. Passa um calor da peste. Ele não naquela precisa disso. E vai lá e vende. Batman lá marcando roupa. presença. E tem algodão doce que vem com bexiguinha. E vem com bexiguinha. Mas é Bruce Wayne, é Bate Wayne Corp. bexiguinha. Bate bexiguinha. Aí é um algodão doce da Wayne Corp, né? Quer dizer, tem um diferencial, né? É verdade. Mas, então, Dani, os quadrinhos a gente conhece em forma de revista, em formato impresso, né? Que a gente compra na banca e tudo, mas com o advento da internet, com o advento da tecnologia, essa coisa começou a mudar. Você podia comentar com a gente mais ou menos em que período, como isso começou a mudar, como começou a migrar do papel para a internet, do papel para a tecnologia, usos da tecnologia? Vamos lá. A gente tem mais acesso ao que acontece aqui
do lado do Ocidente, né? Então, assim, não tem como comentar o que acontece. Vamos Vamos mundo pegar cristão aqui, né? ocidental, Tem um site chamado Journal, The Comics Journal, e ele fala lá um pouco da história das HQs digitais. Então, a primeira historinha teria sido uma que se chama Shattered, produzida pelo Michael Peter Saenz, alguma coisa assim. Peter Gills e alguma coisa Saenz. E ela foi feita no Macintosh de 182K. Olha o Steve Jobs aí de novo. Eu não faço ideia do que isso significa, mas pelo que, né, com ferramentas muito improváveis para você conseguir fazer uma HQ. Nossa, mas naquela época era top. Na verdade, para ser impressa, mas, né, assim, o primeiro registro que se tem de uma HQ feita totalmente no computador, na mão, né? Sem ser na mão. Então, assim, eu não sei, vocês que são os geeks aí do computador, me falem com a dificuldade de fazer isso no Macintosh. Nossa, 182K. Naquela época devia ser bem complicado. Fazer uma Difícil edição de foto de revista no Paint. Deve ser próximo disso. Você Deve pega uma ser. foto, né? Fazer um efeito de luz no apesar que o Paint agora, mas tem que ser o Paint do Windows 98, Não, porque vamos o Paint falar agora tá o com Paint do Photoshopzinho. DOS. Vamos nos remeter à época. Imagina aquela tela verde lá com aquelas letrinhas. Como é que você fósforo vai fazer, verde né? ali, isso. E daí em 80, isso foi em 84, daí em 92, um cara chamado Eric Milliken fez uma paródia do Mágico de Oz, chamada Witches and Stitches, para ser divulgado, para ser assim compartilhado através de um primeiro sistema lá, antes da internet, que era o CompuServe. Nossa. Que eu também não sei o que é o CompuServe, mas imagine que seja você uma manda... rede interna, né? Tipo uma rede... Não chega a ser interna, mas é Não, era uma internet bem pequenininha. Bem pequenininha, Você só acessava quem conhecia e só quem que era também programador tinha. mesmo, né? Quem era programador também. Era só texto, né? Na verdade, não havia nem imagem, eu acho. ARPANET, né? Daí qual foi a evolução, né? Depois começaram então a ser distribuídas as HQs através de CD-ROM. E daí você foi pesquisar, não foi, Lúcio? Sim. Que teve umas aí que assim começaram a ser... Tem até o título do Batman. Existem, a ADC, ela foi meio... Eu tava vendo até pra gente, na nossa conversa anterior, eu tava dando uma pesquisada sobre esse CD-ROM. Houve as CD-ROMs, que eles chamavam de HQ-ROMs, né? Que era uma HQ que tinha todo o modo interativo de navegação. A DC, ela embarcou nessa brincadeira na década de 90, só que a grande crítica que ficou é que ela foi meio oportunista, porque ela pegou um desenho antigo do Super-Homem, uma animação antiga, numa história com um roteiro super clichê, pra fazer uma adaptaçãozinha bem sem vergonha, pra dizer que a DC, opa, estamos antenados, estamos também com CD-ROM. Mas então, essa de foi certa maneira ela fez algo diferente. Ela fez, né? mas é diferente da proposta de alguns outros artistas que vieram com HQs com novas, CD-ROMs com novas propostas, tentando explorar a tecnologia que estava em vigor no momento. Que era o CD-ROM. Ela teve a solução mais rápida, né? Ela teve a solução, a onda tava chegando a onda. Tem que escaneia, joga lá dentro. Anos 90? E anos 90, mas sem invenção, né? Simplesmente pega lá, joga lá dentro, pronto, tá aí, entregou digitalmente. Isso, acabou, né? Mudou a mídia, tá mudada. Sem querer inovar o nós HQ, somos inovadores. Mas o Alan até falou um negócio escaneado. As HQs os desenhos eram escaneados, né? E depois gravados. Tratados. No programa especial. Depois eles começaram a ser tratados diretamente no software. É muito parecido com o cinema, né? O cinema foi bem assim também, quando começou a era digital, né? Primeiro era só tratado digitalmente. Depois foi gravado. E aí hoje em dia os caras desenvolvem filmes longas que são todos feitos. 300 é um exemplo, né? Eles captam ali, o resto é tudo computador. Mas é muito engraçado como o HQ e o cinema são linguagens que andaram sempre muito próximas, né? A gente tem... Pra você fazer hoje, assim, você tem o storyboard, né? Feito todo. Quadrinhos. E o cinema nada mais é do que um monte de quadrinho girando rápido e dando movimento, né? O cinema... Né? Mas muitos planos usados no cinema começaram nos quadrinhos. Sim. Alguns planos de takes de câmera... acho que o Will Eisner também ele contribuiu com isso, não foi? Ele é revolucionário, assim, por conta disso. Os quadros que o Will Eisner usava, assim, ninguém tinha... O autor do Spirit, aquele detetive com a mascarinha. E agora o Stênio comentou dos 300, me fugiu o nome do autor dos 300. Frank Miller. Os atores comentavam que eles tinham dificuldade de entender o que o diretor dizia, ele ia lá e desenhava a cena e falava, você tem que fazer isso. Aí o ator, caramba, agora eu entendi. Tava pronto. Eles fizeram, as cenas são bem, bem próximas, né, visualmente falando. Mas o ator não lia a mas ele tinha que ler, né? Alguns não. Fundamental, gente. Mas assim, é inegável.
impossível, né? Você vai falar de tecnologia e HQ, você não tem como falar que que não houve mudança, ou que a mudança é significante. Não é, porque agora com as HQs, assim, no Brasil elas começaram a ser produzidas na internet, elas eram só versões versões digitais das que já eram publicadas nos jornais, né? Então é o que a gente chama de HQ online. Certo. E agora sim a gente tem uma quantidade de HQs produzidos exclusivamente, HQs e tiras, né? Exclusivamente para ser distribuídos online, que é enorme, né? Em 2011 teve um mestrando, né? Não lembro nem de qual universidade, Vitor Nicolau. Ele fez um levantamento em 2011, ele levantou 104 sites que trabalhavam exclusivamente com tiras online. No começo desse ano, um outro professor, amigo meu, também colocou no Face dele, pedindo que as pessoas indicassem, e também chegou perto de 100. Então, assim, a quantidade de pessoas produzindo ou distribuindo através do Facebook ou através de blogs. Você falou também daquela webcomics.com. Muita gente também divulga o seu trabalho através do DeviantArt, mas não chega a ser... São mais um as portfólio ilustrações, virtual, né? os portfólios. Você tem Terapia, do Petisco, que é uma HQ mesmo, não são só tirinhas, ele publica a página inteira. Tem o site da Nébula, do Rafael Coutinho, filho do Laerte, né? Também tem vários artistas lá que produzem. Tem a Banda Mamão, tem... gente, há muitas. Depois a gente disponibiliza alguns links lá. Eu tava lembrando daquele site Um Sábado Qualquer. O Sábado Qualquer, nossa, adoro. É muito legal aquilo. Ele faz as animaçõezinhas também, né? No YouTube ele falou esses dias que vai ter que parar. Ah, é? É. Bom, então Vai parar. algumas coisas são tristes. Gasto, né? Ah, tá. Agora, nesse assunto me fez vir uma dúvida na minha cabeça, uma pergunta do capiroto, como a gente faz no nosso programa Universidade do Rock, a pergunta do capiroto. Você acha que os memes, criados às vezes amadoramente na casa do menino que teve aquela... Ele pode ser considerado de certa forma uma tira simples? Não porque não tem uma história, um enredo. Olha... Porque às vezes uma charge em um quadrado diz mais do que muitas coisas. E às vezes um meme... Então, alguns pesquisadores que estão considerando, né? Você estudar, você entender o meme como uma expressão também próxima da charge, mas eu já não saberia dizer. O meme não seria mais uma linguagem própria das redes sociais, que veio com o advento da rede social? Ele é próprio. Mas ele seria considerado quase uma evolução? Será que era uma evolução? Não sei se chega a ser evolução, acho que é alguma coisa que talvez caminhe junto. E assim, quando você pensa em definição, às vezes é complicado. Tem um desenhista chamado Vitor Teixeira. As charges, eu não sei se pode chamar de charge ou ilustração, e ele mesmo falou pra mim, olha, eu não sei como me definir, se eu sou chargista ou ilustrador, porque ele não usa balão, né? São só imagens, e são imagens assim fortes, elas passam uma mensagem, você consegue captar uma mensagem ali, e as pessoas às vezes não entram num acordo em relação, né? Você vai falar, por exemplo, graphic novel, tem amigo meu que se estiver ouvindo vai me bater, que ele vai falar, não existe graphic novel, tudo HQ, né? Então... foi o que você falou, entrou no mundo de definições, você tem que fazer uma segmentação. Pra que rotular, né? Então, é um rótulo, é isso mesmo. Pessoal, nossa conversa com a Dani Marino sobre HQ digital está sensacional. Agora nós vamos para um bloquinho musical, curtir um som aí, que as músicas de hoje foram selecionadas a dedo pelo Lucas. Aqui que, se você está nos acompanhando pela webcam, vê que ele está de super-homem. Em algum momento ele é um super-homem. Talvez só agora. Não, tô brincando. E todas as músicas estão relacionadas com filmes de HQ, que comentam alguma coisa sobre isso. Então curte essa trilha que ele montou especialmente pra você. Todas as trilhas ele monta especialmente pra você. Sempre. Sempre pensando em você. Sempre pensando em você. Aponta assim pra você. Pra você. Curte aí com a gente esse bloquinho musical. Sobe o som, Stênio. Stênio, dá o play. E estamos de volta com o Papo Digital com ela, Dani Marino. Você acabou de escutar Spider-Man Theme com Ramones, o tema do Spider-Man com os Ramones, o som dos Ramones e David Bowie, Heroes. Dani, continuando o nosso papo aqui, papo digital,
Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre a diferença entre webcomic e quadrinho digital? É Vamos diferente? lá. Tem o Scott McCloud, que é um dos grandes estudiosos aí de HQ, ele disse que webcomics ou quadrinhos digitais, eles são produzidos especificamente para serem divulgados online. E HQ online, né, assim, webcomic e quadrinho digital é a mesma coisa. Certo. E a HQ online é aquela que é a versão digital do que é do quadrinho impresso. Está impresso. A gente estava falando da importância, né? Para que ele é tão importante. Um exemplo que eu uso sempre, eu sou fã do Armandinho. Certo. Todo mundo sabe. Que não é aquele que Deus quando Não é quando Deus te desenhou, é o menininho do É, cabelo juro que azul. eu fiquei assustadão, Dani, juro. Eu Conhece tava aqui, eu Armandinho? falei, É um meu... outro Armandinho. Não tá conhece com- Armandinho? Então depois você vai conhecer. Com a Não. camisa do Ramones E eu falando não, que e era- assim, em rede, eu falando no programa ao vivo, tem que ter muita coragem. Mas olha, presta atenção, tem gente famosa aí que tá nos quadrinhos. Felipe Fogozzi fez uma HQ, não li ainda, mas assim. Não, ele mas desenha tudo uma bem, HQ. tudo bem. Mas o Armandinho é do Alexandre Beck. Não, ok, ele fechou, começou, agora eu entendi. Ele começou como tirinha impressa no jornal lá de Santa Catarina, sem expressão assim no Brasil, né? Então ele não era muito conhecido. A partir do momento que ele começou a divulgar as tiras dele no Facebook, logo de primeira, assim, ele começou, acho que em novembro de 2012. Quando teve o acidente de Santa Maria? Foi 2013? Boa 2013. pergunta, aquele lá Da discoteca? discoteca? É. Eu acho Pintanina? que... não, Não, esse é 2013, mais antigo. Não. eu não Bom, sei também. Vamos pensar, 2011, 2012, ele começou tipo, em novembro, quando foi em janeiro, teve acidente, ele publicou uma tirinha sobre o acidente lá de Santa Maria. Ele teve tantos compartilhamentos, tantas curtidas, que ele começou a ter uma visibilidade nacional. E graças a essa visibilidade, ele conseguiu produzir, depois ele produziu os livros impressos. Então foi o contrário, ele partiu, né, do sucesso dele na internet para publicar no meio impresso. Tá em Portugal, tem livro dele em vários outros países. E agora ele tem uma coluna, ele desenha para a coluna da Roseli Saião, que é sobre comportamento infantil. Então ele fez o caminho, né, inverso. Mas assim, para quem é independente, pessoa, assim, é o melhor meio, né, de você divulgar é através da internet. Porque você não vai ter acesso a uma HQ independente na livraria. E, no caso, as redes sociais para divulgação e propagação são fundamentais, né? São porque você tem essa possibilidade de ficar compartilhando. Então você compartilha na sua página, seu amigo viu, ele gostou, né? Que nem você curtiu da Mari Canin, Isso, né? nossa. Também não conhecia muito o trabalho bacana, dela, achei muito bacana o legal. trabalho dela. Porque daí você vai compartilhando, as pessoas vão vendo e falam, nossa, tem muita gente boa produzindo material bom no Brasil, entendeu? E a gente não tem acesso em livraria, em banco, então você tem que ir atrás. Você vai no Face, procura na internet, você vai ver muita coisa boa, então é fundamental. Você pode começar assim indo no face.com/programa Universidade do Rock, dá uma curtida, uma compartilhada. Depois você vai lá também, facebook.com/papo digital no Face, dá uma curtida, uma compartilhada, você vai conhecer um mundo novo também. Vai no cassete também, dá Vai uma no curtida cassete, compartilhada. né? Vamos divulgar, vamos divulgar verdade. tudo, então. Então, olha, tudo aqui em casa, não. Logística em Debate, dentre outros programas da nossa programação da Não, mas Rádio todo o Unimes. universo, né, vai se abrir. Todo mundo se verdade. abre. Não, mas o Facebook é maravilhoso pra isso mesmo, né, Pra cara? divulgação não tem geral. como negar, né? Mas, Dani, a web, o quadrinho, a HQ online, ele às vezes o artista independente, ele vai divulgar o trabalho dele, vai divulgar numa rede social. Muitas vezes o interesse desse artista é alcançar uma grande editora ou ficar na web para que ele tenha, na web ele tenha uma liberdade maior, uma disponibilidade maior. Existe esse caminho que as pessoas vão no intuito de alcançar uma editora grande e publicar uma edição impressa? Sempre vai ter artista. A ideia não é você ficar só ali, é você ter o papel, né? Pelo menos a maioria dos artistas que eu costumo conversar na Gibiteca, ninguém fica só no digital, né? Mas nem sempre é grande editora. Você conversa com o Rafael Coutinho, que ele tem o... Qual é o nome, gente? Narval Comics. Narval, né? O nome daquele peixe é Narval. E a ideia é você ter uma produção que é mais autêntica, que foge um pouco daquilo que você está acostumado a ver no mainstream, e publicar ali. Assim, não é publicar
grandes editoras e nada disso. Eu acho que tem muito, ao meu ver, né, estou invadindo aqui a entrevista da nossa convidada Dani Maria, mas ao meu ver, eu acho que o cara quando vai pra web, ele tá usando o meio de divulgação, mas quando você pega o seu produto impresso, né, Tem aquele coisa de feeling sentir ali de papel, você né? sentir, caramba, este HQ aqui, este livro, esse seja o que for, tá impresso, fui eu que fiz. Então acho que você tem uma outra pegada ainda bem... E aproveitando essa deixa, fazer uma pergunta. Mercado de editoras, como é que anda? Você acha que no Brasil é fácil, não é? O pessoal apoia, não apoia, vende, não vende? O porquê disso tudo? Então, o Brasil, o mercado é diferente, né, dos outros países, porque a gente tem essa ideia, a gente associa muito HQ a um produto infantil, né, alfabetização. Então, assim, ainda existe essa mentalidade, por mais que a gente tenha eventos acadêmicos e muita gente estudando e muita gente consumindo HQs que não são nada infantis, existe essa mentalidade. Então, o que acontece? A gente teve aí os PCNs, né, a lei que favoreceram o uso de HQ, de adaptação literária nas escolas. A partir daí, vários artistas começaram a fazer edital. Por quê? De adaptação literária, porque é um meio de você ter o seu produto, o seu trabalho divulgado, e a partir daí, depois você tem divulgado, né, distribuído, você consegue fazer outras coisas. Você tem... monopólio ainda é do Maurício, né? Então, não vamos mentir. É o tio Maurício de Souza. E é coelhada na cabeça de quem se meteu. Por mais que tenha gente que não curta tanto, Turma da Mônica, ou tem um traço muito diferente, gente, assim, alguns inegável. artistas a gente só acaba conhecendo por causa desse projeto que ele fez, né, MSP Graphic. Releitura que você de personagens fica, da exatamente, Mônica, né, são 50 histórias anos. fechadas com traços de artistas, né, variados. E esses artistas, assim, muitas vezes já faziam trabalho lá fora, né? O Gustavo Duarte, ele é premiado lá fora com o prêmio Wise e tal, mas a gente não tinha acesso, assim, ao trabalho dele, a gente não conhecia. Daí você vê ele numa MSP, você vai num evento que nem o FIC, que é um festival internacional de quadrinhos, filas, assim, né? Os irmãos Cafage, a Lu e o Vitor Cafage também. O Valente, que é outro quadrinho que ele tem gente que faz tatuagem do Valente, tem os bonequinhos, entendeu? O Fábio então, Bar e assim, Gabriel Moon também, né? o Fábio Bar, Gabriel Bar e Fábio Moon. Errei, desculpa. É o contrário. Você vê o alcance, né, da HQ, eles são gêmeos, né, são irmãos que publicaram uma história chamada Day Tripper, e o Day Tripper, ele é o livro The Book of Life da Universidade do Tennessee. Então, a pessoa, para ingressar na faculdade do Tennessee, tem que ler o Day Tripper desses gêmeos brasileiros, né? Então, assim, um dos caminhos para você conseguir alcançar a visibilidade, conseguir chegar na editora, é através dos editais, o que é uma baita sacanagem, porque a editora acaba pegando o cara que já conseguiu o edital, que já conseguiu a grana lá do edital, para publicar alguém que já fez todo o trabalho, sabe? Então, por isso que muita gente acaba preferindo ser independente e fazer o crowdfunding, né? Através do Catarse ou do Kikante, porque você divulga lá no Facebook, para a sua rede de amigos e tudo mais, que você está com um projeto lá no Catarse, você junta o dinheiro e você publica. E daí você não fica também preso à editora, você consegue ter mais liberdade para produzir alguma coisa que seja mais a sua cara. Né? É legal a editora porque você vai ter visibilidade, mas assim, se você conseguir publicar a de forma independente, talvez seja melhor e tal, mas você tem uma noção? O Dom Casmurro do Mário Cal, que é o desenhista do Terapia, que é publicado online. Terapia também já foi publicado de forma impressa. Você vê, as pessoas consomem de graça. Você pode entrar no site e ver a história online, sempre, né, toda semana tem atualização, mas as pessoas compram, porque gostam do trabalho do artista e compram o material impresso depois. Ele desenhou o Dom Casmurro, que é uma das melhores adaptações literárias, ele é maior do que a maioria. Geralmente a adaptação literária tem cerca de 100 e poucas páginas, Dom Casmurro tem 300 e poucas. É bem completa, né? Assim, eu acho muito fiel ao livro. Então, foi comprado pelo governo para distribuir nas bibliotecas estaduais. Então, assim, ele fez o PROAC, conseguiu o edital, e depois ainda teve um pedido do governo do estado, entendeu? Então, assim, é uma divulgação, né? A partir daí você faz um trabalho mais popular e depois você parte para um trabalho mais independente.
que é o que a maioria tem preferido. E aqui no Brasil tá com uma rapaziada muito bacana agora desenhando, escrevendo HQs, né, Dani? Muito, assim, quem é de Santos consegue acompanhar na Gibiteca. A Gibiteca, ela quase todo domingo traz autores de vários lugares do país que são independentes. Você pega o material na mão, você conversa com eles, você vê que muitos deles publicam lá fora, França, Israel, tem trabalhos publicados lá fora, porque é muito bom, não fica devendo nada o que vem de fora. É que a gente não tem acesso, lembra quando a gente foi no Comic Con aqui de Santos, né? Você viu, né, a produção. Então a qualidade é muito boa, só que você não vai ver numa livraria, você tem que fuçar, ir no site lá do Papo Digital, ver os links, né? E até falando, pegando o gancho, a web ela também tem um meio de veiculação e de divulgação com portais, com blogs, com sites que nem o Quadro a Quadro. Conta um pouquinho pra gente como é que é o trabalho do pessoal do Quadro a Quadro. O Quadro a Quadro é um blog assim nós somos quase 20 colaboradores agora, e a ideia é justamente você divulgar o que está acontecendo, tanto não tanto no universo pop, que nem Omelete, não é essa a ideia, mas assim, voltado para quadrinhos mesmo. E principalmente os quadrinhos independentes, as coisas que acontecem na Gibiteca. Tem resenha também de quadrinhos que não são tão mainstream, que é justamente para que a pessoa possa ter acesso e conhecer outros trabalhos, né, de outros artistas. Dani, a nossa conversa está sensacional, mas o nosso Obrigada. tempo é curto. Você sabe que eu tinha mais uma pergunta, Pode então perguntar, antes de encerrar, Senhor. a gente dá uma Senhor. estouradinha aí, Pergunte, mas Senhor. eu quero essa pergunta para uma pessoa que conhece. A mesma pergunta que o pessoal costuma fazer de humor, se há limite. Para um HQ, para um quadrinho, não um HQ não, mas para uma charge, para uma né? tira, existe limite? Me lembra muito Charlie Hebdo, que os caras, Cabeludo. eles usam daquilo Cabeludo. para questionar muito a religião e coisa e tal. Para você acha que isso é válido? Não? Acha que tem uma hora que o cara tem que Eu parar? conversei sobre isso num dos encontros, eu também participo do colóquio do Observatório de Quadrinhos, né, da USP. Porque tem muito, assim, quando você faz charge, você está expondo ali a sua opinião política. E é complicado, você tem que estar preparado para crítica, né? Você tá dando a cara a tapa, o pessoal vai bater. Assim, particularmente, eu fico na dúvida. Eu olho, por exemplo, algumas eu falo, nossa, é pesado isso aqui, mas dependendo do contexto, você tem que entender tipo, o contexto, o que está inserido essa charge, a cultura local. Com quem que você está mexendo, com quem você né? está mexendo, porque assim, é complicado. Se você falar assim, há limite, você vai impor um limite, que limite vai ser? Isso é muito subjetivo. Né? Qual que é o limite? Quem vai determinar que isso pode ou que não pode? Você vai ser determinado por uma religião? Né? Que acaba virando uma censura, porque se você não pode falar de uma, não pode falar de nenhuma, né? Acaba censurando. Eu acho assim, a pessoa que... Nem tudo que você vai ver assim, de expressão artística vai ser uma coisa agradável, vai ser alguma coisa que você concorde. Aquilo ali está sendo feito para criticar, gerar uma reflexão. Você não concorda? Não fica olhando, não consome. Tem né? outros públicos. Porque né? algumas coisas devem ser faladas, devem ser transmitidas até para gerar uma reflexão. E talvez você não refletiria se fosse, né, se não tivesse vendo aquilo lá. Você fala, caramba, que imagem pesada, isso é forte. Isso está gerando uma reflexão, mesmo que você não goste, entendeu? Assim, não concordo? Beleza, então não vou divulgar, não vou compartilhar, mas me ofendeu, né? Eu acho complicado você impor limite, né? Dani, viu o Estado Islâmico? Pelo amor de Deus, Aprenda, cara. Não mexe com os caras, Não, eu sou salam aleikum, pô. Eu sou parente parece os três de decapitados libanês, aqui. então tá aqui, pô. Dani, pra terminar com uma reflexão, você acredita que a webcomic, a internet, seja capaz, no decorrer do tempo, de substituir o meio impresso, ou os dois vão sempre andar juntos, ou sempre um vai acabar comendo o pedaço do outro? Na sua visão. Eu acho que vai ser igual o livro, né? Se tem... Vai ter gente que vai preferir consumir sempre online, é prático. Mas não acaba não, assim. Você tem, eu falei, né, comentei com você, uma diminuição do espaço das tiras nos jornais, isso já está claro, e aumento delas produzidas, né, de forma de internet. Mas quem gosta de quadrinhos vai sempre querer ter o livro na mão, né? E aquela também vai muito da disponibilidade, né? Você vai
você gosta de ler e você tem um tablet, um celular, alguma coisa assim, você não vai levar uma porrada de quadrinhos para onde você vai. Você leva o seu dispositivo eletrônico ali, você tá lendo. Você tá em casa no seu momento, curtindo numa banca, você vai comprar. Eu acho que o público... Gosta, né? Pegar o papel, o cheiro do papel impresso, né? Tem aquele fetiche pelo papel impresso. Sim, mas eu vou te falar que eu vi uns geeks no metrô nas minhas idas pra capital, que você vê uns malucos, você bate o olho e fala, esse é filho do Bill Gates, né? Não tem como. E o cara tá lá no tabletzinho dele, lendo um HQ, como eu também já vi o filho do Steve Jobs, lendo no papel. Então eu acho que o mercado existe para ambos. Tem público, tem público. Às vezes é o mesmo público que consome os dois. Eu tenho a impressão que é o mesmo público. É bem provável. Dani, muito obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Tem espaço para falar muito mais. Tudo que a Dani disse, os links nós colocaríamos no facebook.com/Papo Digital no Face. Dani, por favor, as suas últimas palavras na rádio. Últimas palavras tão dramáticas. No programa. Obrigada pelo convite. Fica aí também o convite para o pessoal curtir a página, fuçar lá no Quadro a Quadro, que tem muita coisa bacana, é quadroaquadro.blog.br. E quem quiser mandar perguntas também, interagir, manda lá na página do Facebook. Estênio, vamos soltar o nosso último bloquinho para finalizar com as músicas que tocaram neste filme sensacional do Homem de Ferro. Iron Man. Senhoras e senhores, e esse foi mais um bate-papo no Papo Digital dessa semana. Muito obrigado, Dani Marino, por ter aparecido. Obrigado, Alan. Obrigado, Stênio. Não percam o programa na próxima semana. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado por ter ouvido conosco. Semana que vem também estará sensacional. Dani, obrigado por ter vindo. Compartilharemos tudo que ela disse, um pouco mais na nossa página do Facebook. E um salve pra família lá, Tutoria. Um salve, o pessoal pediu. Salve dado. Tá salvado. Valeu, pessoal. Tchau, beijo. Tchau. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a Universidade do